A paz do Senhor, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. E hoje você vai ouvir o testemunho da irmã, e eu já profetizo, Irmã Mirtes. A irmã Mirtes diz assim: Bom dia, irmãos, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei a que horas você vai ouvir isso que eu vou falar. Me chamo Mirtes, moro aqui em Fortaleza, no bairro José Walter. Eu não sou crente. Já visitei a igreja evangélica várias vezes e ainda vou quando me chamam. Mas não senti no coração ainda de aceitar essa fé. Ainda mais depois do que eu vi e vivi e vou contar para vocês. Já quero agradecer à irmã Ângela por essa oportunidade que ela me deu, mesmo eu não sendo uma cristã confessa. Eu confesso que eu não consigo ainda compreender os cristãos. Deve ser porque eu ainda não aceitei a fé, Mas em algumas igrejas eu já notei que o discurso é um, mas a prática na vida real é outra. Não me entendam mal, nem se sintam ofendidos. Não é essa a minha intenção. É tudo por causa do que eu passei. Vocês vão entender. Muitos de vocês pregam amor, mansidão, união. Mas vocês não vivem isso. Pelo menos, não todos. Vou explicar e vocês vão me entender. Há poucos anos atrás, eu e minha melhor amiga estudávamos juntas. Estávamos terminando o 3º ano, quando chegou uma garota nova na nossa sala. O nome da minha melhor amiga é Magali, e ela me autorizou a falar o nome dela aqui. E o nome da garota que chegou na nossa escola, a novata, era Ruth. Essa garota, Ruth, não me autorizou a falar o nome dela aqui, nem sobre ela, nem nada do que aconteceu. Mas eu não estou nem aí, não sei nem por onde ela anda. Se ela reclamar, que reclame. Eu duvido ela vir reclamar. Bom, minha amiga Magali era, na época, a minha melhor amiga. Sabe, aquela amiga que você leva junto para todo o lugar? Pois é, nós éramos assim. Hoje não, porque hoje ela está casada, tem sua vida, mora longe e eu também. Mas naquele tempo éramos assim. E naquele tempo apareceu então essa garota na escola, a Ruth. E a Ruth era crente, mas sabe, aquela crente que se veste mesmo como crente, que ao olhar para ela você percebe que ela é crente, com cabelão, com saião, todo o estereótipo. E eu achava lindo, admirava muito ela, só no começo. Quando ela chegou, foi no meio do semestre. E ela ficou assim meio deslocada no meio da sala. Estávamos fazendo um trabalho e todas as turmas já estavam resolvidas. Ela ficou de fora. Não conhecia ninguém. Então a Magali e eu fomos lá. Fizemos amizade, trouxemos ela para o nosso grupo, enfim, inserimos ela na nossa vida. E dali em diante éramos 3, o tempo todo juntas. Só que não demorou muito tempo para eu notar que a Ruth não era tão boazinha assim. Aqui e acolá ela falava um palavrão. Tipo assim, nem eu falava palavrão. Mas passava. Aí depois eu peguei ela com um garoto perto do banheiro da escola, num lugar mais recuado, numa atitude muito suspeita. Parece que o garoto estava com a mão em volta da cintura dela, mas tirou bem rápido quando eu cheguei. Eu perguntei a ela quem era.
Ela ficou toda sem jeito e disse que ele era só um amigo. Eu disse que ele era até bonitinho, para ver se ela se abria comigo. Mas não, ela não se abriu nem disse nada. E passou também. E tudo bem. A Magali, minha amiga, tinha um namorado. O nome dele era Raul. E eles eram apaixonados e faziam planos, sonhos de um dia casar, trabalhar, ter filhos, viajar. Sonhos, sabe? Sonhos de adolescentes. E o amor deles era muito bonito. Eles eram o primeiro amor um do outro. Mas aí chegou o dia em que o Raul conheceu a Ruth. Saímos nós 4 para uma lanchonete lanchar e foi legal. Mas eu percebi que a Ruth olhava demais para ele. Estava na cara que ela ficou encantada por ele, o tempo todo olhando para ele e rindo, como se quisesse se insinuar. Perguntou como eles se conheceram, há quanto tempo estavam juntos, se pretendiam se casar um dia e etc. A bobinha da Magali não percebeu nada, mas eu sim. E depois eu falei para ela, para Magali, o que eu percebi. Só que ela disse, não, que é isso? Ela é crente, ela não é assim não. Ah, tá. Aí aconteceu da Magali pegar uma gripe. Teve febre e tal. Ficou acamada. E eu e a Ruth fomos visitá-la, na casa dela. A Ruth pediu para orar por ela e a Magali disse que sim, que ela poderia orar. Eu não sabia nem do que é que ela estava falando, mas a Ruth começou a orar. Levantou as mãos para cima, fechou os olhos e começou a falar. Pediu para Deus curar, abençoar, e as duas estavam com os olhos fechados, menos eu. Eu estava com os olhos bem abertos. Aí teve um momento que a Ruth, com as mãos ainda levantadas, começou a falar umas palavras estranhas que ninguém entendia nada. E a voz dela mudou, engrossou. Eu estranhei muito, mas não só isso. Eu me arrepiei, senti um negócio ruim, um medo, sei lá. Eu nunca tinha sentido aquilo. Quando ela terminou, eu chamei logo ela para a gente ir embora, para me livrar logo dela. No dia seguinte, a Magali já estava bem melhor. E eu estava lá, na casa dela. E de repente chega a Ruth, reclamando que tentou falar comigo, mas não conseguiu me encontrar. E que eu fui para lá, para a casa da Magali, sem chamar ela. Ah, eu nem respondi, porque realmente era verdade. Eu queria era evitar ela mesmo. Ela foi de enxerida. Mas a besta da Magali recebeu ela muito bem. Aí a Ruth tirou da bolsa um perfume e deu de presente para Magali. Disse que era para animar ela, para ela ficar boa logo. E ela mesma foi abrindo o perfume e passando na Magali. Era um perfume muito bom, caro, importado. O quarto se encheu com o cheiro do perfume. Até a mãe da Magali sentiu lá da cozinha quando ela passou. A Magali adorou. Pois bem, a Magali ficou boa e voltou para a escola. E dali para frente, ela estava sempre com o perfume que havia ganhado da Ruth. Ela disse que o Raul gostou muito do perfume, por isso ela estava usando só ele. E também era para agradar a Ruth, para mostrar que ela havia gostado e que se sentia muito grata pelo presente. Até aí tudo bem, legal. Só que depois de 3 dias, isso mesmo, eu disse 3 dias, somente 3 dias depois que ela ganhou aquele perfume,
A Magali faltou na escola. E eu estava na escola, em aula, dentro da classe, quando vieram avisar que a mãe da Magali havia ligado para a diretora, dizendo que ela não poderia estar na escola naquele dia porque estava doente. Eu estranhei. No primeiro momento, achei que a gripe havia voltado. Mas eu não sabia de nada. Aí, depois da aula, fui na casa dela. Aí que eu soube que ela tinha passado muito mal. Tão mal que foi parar no hospital. E mais que estava em estado grave. Eu pensei, como é que pode? Ontem ela estava boazinha. Aí eu fui visitar ela e lá eu soube que eu nem poderia vê-la porque ela estava na UTI, isso mesmo, e ficou lá um tempão. Disseram que era uma bactéria perigosíssima. Eu fiquei muito triste. Mas não tinha o que fazer. Magali ficou um tempão no hospital e enquanto isso na escola comecei a reparar um comportamento diferente da Ruth com o Raul. Primeiro que a Ruth começou a me evitar. Não queria mais conversar comigo, estava sempre fugindo, dizendo que estava ocupada, fazendo algum dever e tal e tudo mais. Só que na hora do intervalo, ela desfilava com o Raul para cima e para baixo. E eu ficava ali, só olhando aquela arrumação. Depois, a Magali melhorou, recebeu alta e voltou para casa. Só que ela não era mais a mesma. Ela voltou paralítica. Isso, ela não andava mais. E também não queria ver ninguém. Eu mesma tive que insistir muito com a mãe dela para ela deixar eu entrar no quarto da Magali para tentar falar com ela, porque ela estava muito mal. Estava magra, pálida. O cabelo havia caído muito, principalmente na frente, nos lados da cabeça. A beleza havia ido embora e ela, quando se olhava no espelho, só chorava. O Raul tentou visitá-la, mas ela não quis, porque disse que não queria que ele a visse daquele jeito. Então ela começou a afastar ele. E afastou tanto que acabou que o tempo passou. Ela achava que ele a amava tanto que iria esperar que ela melhorasse. Só que ele não esperou. Ele começou a namorar a Ruth. Pasmem. E por falar na Ruth, ela nem tentou ver a Magali. Nunca foi lá visitar ela. Só ficava com o Raul, passeando para cima e para baixo. Eu nem acreditava que eles tinham esquecido a Magali tão rápido. Uma vez, eu falei com a Ruth na escola. Como ela não queria falar comigo, eu mesma me aproximei dela e disse: mulher, tem vergonha, roubando o namorado da tua amiga que está doente? Que covardia! E sabem o que ela me respondeu? Ora mais, deixa de ser besta, Mirtes. A fila anda. Sério, gente. Até hoje, eu não sei como eu não dei um murro nela. Mas aí, o tempo passou. E passou mesmo. O ano terminou. E entrou outro ano. E a Magali de cama. De vez em quando, ela piorava. E voltava para o hospital. E era assim a vida dela. Só sei que o tempo passou, o Raul e a Ruth noivaram, bem rápido até, porque ela disse que era uma moça crente, de boa reputação, que não podia permitir que nada maculasse a sua reputação, que não podia namorar muito tempo. Aí ela levou ele para conhecer os pais dela. Ele foi para a igreja dela, eles noivaram, casaram e foram morar no exterior, porque ele recebeu uma boa oferta de emprego de parentes.
E eles foram então embora. E adivinha quem teve que ter todo o cuidado do mundo para contar tudo isso para Magali? Eu, né? Que, aliás, deixei de fazer o intercâmbio para ficar com ela. Eu, sim, nunca a abandonei. Só que aí, algum tempo depois dos dois terem ido embora, a Magali começou a ficar estranha. Não era só tristeza ou frustração, ou uma depressão. Era mais do que isso. Ela se irava, e se irava muito. Me mandava embora. Tinha dias que ela falava grosso, ria alto, ficava com os olhos esbugalhados, vermelhos. Juro para vocês que me dava medo. As pessoas da família dela começavam a dizer que ela estava possessa de demônios. Sabe, às vezes ela chegava até mesmo a rosnar. Tinha dia que a mãe dela dava o banho dela na cama, medicava, alimentava, tudo direitinho. E ela estava bem, ela deixava, tudo na paz. Porém, tinha dias que quando a mãe dela ouvia ela rosnando no quarto, ela nem entrava, porque a Magali gritava e expulsava a própria mãe do quarto. A Dona Maria das Dores, coitada, só fazia chorar, dizendo que a filha estava doida. Ela chegou a chamar o padre da paróquia para vir ver a Magali, mas o padre só enrolava. Dizia que vinha, mas não vinha. Nunca veio. Mas aí foi que o jogo virou. A Dona Maria das Dores recebeu, assim, sem mais nem menos, um telefonema de uma prima dela do Pará, com quem ela quase nunca teve contato. Sabe esses parentes distantes que a gente só sabe que existem, mas com quem a gente não fala quase nunca? Pois é, desse tipo. A Dona Maria até comentou comigo que estranhou aquele telefonema e que a prima foi tão gentil e bondosa com ela no telefone que ela se sentiu à vontade para contar o que estava acontecendo. Eu estava na sala do lado dela quando ela, chorando, disse à prima que estava perdendo a única filha que Deus tinha dado a ela. E eu ouvi quando a prima dela, pelo telefone, disse: "Não, você não vai perder nada não. Tá repreendido em nome de Jesus. Eu vou orar e jejuar. E daqui a pouco eu estou aí. E Deus vai salvar a sua filha." A Dona Maria não entendeu nada, e eu menos ainda. Mas eu vi que ela se consolou com aquelas palavras e sentiu que podia ter esperança. Eu vi o semblante dela mudar. E confesso que aquelas palavras também me deram esperança. Quando foi com uns dias, chegou a prima dela, com uma mala enorme, toda descabelada. Eu estava lá também quando ela chegou. Eunice era o nome dela, irmã Eunice. E quando eu a vi, eu gelei. E pensei comigo mesma: meu Deus do céu, lá vem mais problema. Coitada da Dona Maria, vai ser enganada igual a filha foi. A irmã Eunice estava toda vestida igual a Ruth, com saião, com cabelão, sem enfeite, sem batom. Só que naquele momento eu estava odiando aquele estereótipo, porque o que a Ruth fez com a minha amiga me deixou enojada. Mas enfim, ela entrou, ela e a Dona Maria se abraçaram, sentaram no sofá, beberam, comeram, conversaram, falaram da família, dos parentes, do fulano, do cicrano, aquele que já tinha falecido, do pai, do avô. Riram, choraram, meu Deus. Eu já ia embora quando a irmã Eunice
parece que recebeu uma descarga elétrica e deu um pulo do sofá, falando assim: "E a menina? Cadê?" Aí a Dona Maria disse: "Não, ela está dormindo. Amanhã a gente fala com ela." Mas a irmã Eunice não aceitou. Ela disse: "Que nada, acorda ela. Cadê? Quero ver ela. Foi para isso que eu vim." E a Dona Maria, coitada, não suportando mais nenhum tipo de pressão, de tão cansada que ela estava de lutar com a Magali, concordou. E lá fomos nós para o quarto dela. Eu fui também. Tudo que estou falando aqui, eu vi. Nós entramos no quarto e a Magali estava dormindo. A irmã começou a andar devagarinho pelo quarto, olhando as coisas com cuidado, mas bem devagar, para não acordar a Magali. Olhou a cama, olhou a escrivaninha. Eu percebi que ela começou a observar com mais cuidado alguns objetos. Olhou o guarda-roupas. Aí ela começou a olhar para a penteadeira. A Magali tinha uma penteadeira velha no quarto, que tinha ganho da avó dela, e era uma penteadeira linda, de madeira original, com desenhos entalhados. Era de época. E nessa penteadeira tinha tudo que ela gostava: perfumes, esmaltes, suas escovas de cabelo, seus batons, bijuterias, piranhas, as coisas que ela usava, normal. Só que até aí a irmã estava olhando de longe. Quando ela deu um passo em direção à penteadeira, a Magali abriu os olhos de uma vez e falou com uma voz bem grossa, dizendo: "Pare, pode parar." Eu tomei o maior susto e já ia sair correndo, mas como a irmã nem se mexeu, eu fiquei lá também. Aí a irmã deu mais outro passo em direção à penteadeira e a Magali gritou de novo: "Se afaste daí, nada aí é seu." Aí a irmã disse: "Ah, então eu estou perto, né?" Ela continuou e chegou mais perto ainda da penteadeira. Estendeu a mão e foi bem em cima do que ela estava procurando. Foi lá e pegou um frasco de perfume. Nessa hora, a Magali ficou com os olhos vermelhos, como se estivessem em chama. Eu vi isso. E aí falou mais alto ainda, ameaçando a irmã: "Isso me pertence. Deixa aí, senão eu vou tirar a sua vida." Para não dizer aquela outra palavra, que a irmã Ângela disse que eu não posso dizer aqui, mas você já deve imaginar. Eu nem acreditei quando eu vi. Adivinhe que perfume era aquele que a irmã pegou? Isso mesmo, era o perfume que a Magali tinha ganhado da Ruth. Sabe, foi uma coisa tenebrosa. Eu me arrepiava toda. Eu vi tanto ódio naquela coisa que estava no corpo da minha amiga que pensei que ela ia se levantar e voar em cima da irmã. Aí a irmã deu o perfume para Dona Maria, disse para ela derramar o conteúdo no vaso sanitário e jogar o frasco no lixo. Depois mandou o bicho que estava na Magali se calar, em nome de Jesus. Depois foi lá, botou a mão na cabeça dela e começou a orar. E mandou sair no nome de Jesus de novo. E pronto. Não demorou nem 5 minutos. Foi só isso. A Magali parece que desmaiou e depois acordou. Mas acordou totalmente diferente. Parecia outra. Parecia sim a minha amiga de sempre, de novo, que voltou ao normal. Inclusive, depois disso, nem conto para vocês, ela voltou a andar, ficou boazinha,
como se não tivesse acontecido nada. Ela aceitou Jesus. Hoje ela é crente. Ela e a Dona Maria. A irmã Eunice voltou para o Pará. A Magali foi para a igreja. Conheceu um rapaz lá e casou com ele. Hoje ela é casada e tem 3 filhos com esse rapaz, que também é crente. Mas eles já se mudaram para outro estado. De vez em quando, eu visito a igreja também, principalmente quando eu me lembro desse episódio. Mas ainda, como disse para vocês, não aceitei a Jesus. Mas também não me esqueço nunca dessa história. Eu tenho um respeito enorme pelo nome de Jesus, porque foi esse nome que a irmã Eunice usou para tirar o coisa ruim da minha amiga, que aliás foi vítima da macumba da outra irmã invejosa, que eu nem sei por onde anda. E é isso, meu povo. Que mundo doido, né? A irmã Ângela postando aí essas coisas sobre irmãs que não são irmãs e fazem a gente lembrar dessas coisas que a gente passa. Mas enfim, orem por mim e tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E não se esqueçam, qualquer problema, chamem o nome de Jesus. Obrigado por terem me ouvido e até mais.